A nossa missão hoje é fazer um mergulho profundo e desvendar o capítulo 8 de um livro simplesmente fascinante chamado Mecanismos da Mediunidade. Sim, essa é aquela obra de autoria espiritual do André Luiz, que foi psicografada pelo Francisco Cândido Xavier e pelo Valdo Vieira. Exatamente. E o foco específico da nossa análise hoje é a relação entre mediunidade e eletromagnetismo. Que é um tema super complexo, né? Muito. A ideia aqui é pegar esse texto como a nossa base factual, sabe? Tentar entender como a fonte utiliza conceitos duros da física. Tipo física quântica, eletricidade, magnetismo. Isso, conceitos super técnicos, para explicar o funcionamento de algo tão abstrato que é a sensibilidade humana e a própria mente. E o que torna essa abordagem tão incrível para quem está ouvindo a gente é justamente a recusa do texto em tratar a sensibilidade como algo puramente místico, sabe? Aham. Estabelecer uma ponte real. É buscar uma mecânica, uma estrutura bem lógica e rigorosa da física para dar contornos físicos ao que a gente normalmente chama de invisível. Para dar o pontapé inicial nisso tudo, eu quero propor uma imagem mental. Porque, geralmente, quando a gente pensa em eletricidade, a cena que vem à cabeça é puramente mecânica, né? A gente pensa no mundo tangível. Exato. Tipo um poste na rua, a fiação de uma casa, ou talvez um fio de cobre desencapado soltando aquelas faíscas. A gente sabe que ali tem uma força invisível fluindo e que é muito perigoso tocar. Com certeza. Então, a grande provocação para abrir a nossa discussão de hoje é essa. O que um simples fio de cobre e a mente de uma pessoa extremamente sensível têm em comum? Para responder a isso, a gente precisa olhar lá para a física básica da condução elétrica. A análise da fonte não começa no mundo espiritual. Ela começa no comportamento físico de metais comuns. Cobre, prata, ouro. Alumínio também, isso. Nesses materiais, a estrutura atômica permite que os elétrons livres se desprendam com muita facilidade quando eles sofrem uma certa pressão elétrica. Certo. Vamos desdobrar isso para ficar mais visual para quem nos acompanha. O que significa esse desprendimento no nível microscópico? É tipo como se os elétrons ficassem soltos correndo pelo metal? É quase isso. Imagina uma fila de pessoas passando baldes de água para apagar um incêndio. Tá, uma corrente humana. Exato. Quando um átomo nesses metais acusa que está faltando um elétron, ele imediatamente puxa um elétron do átomo vizinho. Ah, e aí o vizinho fica sem. E puxa do próximo, e assim por diante. Essa passagem constante de elétrons sempre em uma direção específica é o que cria corrente elétrica no metal. E a grande sacada aqui é que a estrutura do metal não se desfaz. Ele só atua como um condutor passivo ali, né? Perfeito. Ele é um condutor passivo e muito eficiente. E é aí que entra uma conexão muito perspicaz com o comportamento humano. O texto usa essa exata dinâmica da física de materiais como uma lente para observar criaturas com a sensibilidade extrema. Que é o que a fonte chama de mediunidade estuante e espontânea. Então, podemos dizer que uma pessoa com essa sensibilidade extrema é literalmente como um fio de cobre desencapado. A analogia do fio desencapado funciona perfeitamente, viu? Nessas criaturas, a estrutura psíquica se deixa traspassar pelas irradiações mentais ao redor com a mesma facilidade que o cobre cede os elétrons dele. Como se a energia passasse direto. Sim, assim como a corrente elétrica atravessa um metal sem encontrar muita resistência, as correntes mentais presentes em um ambiente fluem através dessa pessoa. Ela capta isso quase no automático. Nossa, isso explica aquelas experiências super comuns, sabe? Quando alguém entra numa sala onde acabou de rolar uma briga feia e, na mesma hora, o clima de tensão contamina a pessoa. Exatamente. A obra sugere que isso não é só uma intuição vaga. É um processo de condução literal. Só que, pensando pelo lado prático da coisa, se um fio conduz a eletricidade o tempo todo sem controle nenhum, invariavelmente ele vai aquecer e pode até derreter o sistema, né? Pois é, o que nos leva ao aspecto prático dessa história. O que é fascinante aqui é o reconhecimento da fonte de que operar como um canal aberto o tempo todo exige uma educação adequada. Tem que instalar uns disjuntores ali, senão queima tudo. Literalmente, é preciso ter o justo aproveitamento desses recursos. Sem essa educação mental, a pessoa sofre um desgaste gigante simplesmente por conduzir uma energia que às vezes ela nem sabe que está ali.
Bom, mas se pessoas sensíveis são como fios condutores, a gente esbarra numa pergunta essencial agora. No fio de cobre, a gente sabe que a corrente é feita de elétrons físicos, né? Aham, matéria física. Mas qual é a natureza exata dessa corrente que atravessa a mente humana? O que é isso? Para explicar isso, o texto faz um salto. A gente sai do macro desse fio metálico e mergulha direto no nível subatômico. E eu achei super audacioso como eles definem isso. A corrente mental não é uma metáfora poética. A fonte afirma que a corrente mental é uma corrente de natureza elétrica também. Sim, só que muito menos ponderável na nossa esfera física. E para dar gravidade para esse tema, eles trazem uns números exatos que me deixaram surpreso. O texto cita que um elétron transporta uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. É uma carga minúscula, mas está lá. Além disso, esse elétron faz um movimento muito específico, que é o X da questão aqui, né? Sim, tem um movimento de translação ao redor do núcleo que a gente aprende na escola, mas o segredo magnético está no movimento de rotação do elétron sobre o próprio eixo dele. É como se ele fosse um peão girando. Exato. Esses diminutos vórtices magnéticos que o elétron gera ao girar sobre si mesmo são o que a física chama de spins. E aqui onde a coisa fica realmente interessante, porque na maioria dos elementos esses spins se compensam, certo? Isso. Imagina um elétron girando para a esquerda e o outro para a direita. Eles anulam a força magnética um do outro. O resultado é neutro. Mas o texto traz uma exceção notável, que muda tudo. O átomo de ferro. O ferro é o exemplo clássico do ferromagnetismo. Nele existem 4 spins ou 4 efeitos magnéticos que são totalmente desajustados. Eles não têm o par oposto para anular o movimento, né? Não tem. E essa descompensação contínua faz com que, quando os átomos de ferro se juntam, essas forças desajustadas formem espontaneamente uns ímãs microscópicos, que a física chama de domínios magnéticos. Tá, domínios, deixa eu tentar visualizar isso. É como se esses domínios fossem milhares de bússolas pequenininhas dentro do pedaço de ferro bruto. Uma ótima imagem. Só que no estado natural, cada bússola aponta para um lado diferente, é um caos total. Uma anula a outra pelo atrito interno. E por causa desse caos interno, o pedaço de ferro bruto não atrai nada. Ele não age como um ímã forte. Mas aí que vem a mágica. Se a gente trouxer um campo magnético maior de fora, ele vence esse atrito. E aí todas aquelas bússolas caóticas entram na linha. Elas se alinham perfeitamente até a saturação. Todas apontando para o mesmo norte. Exato. E a minha pergunta é, a mente humana funciona desse mesmo jeito quando ela é influenciada por uma ideia externa ou uma força mental? Funciona exatamente desse jeito. E essa é a espinha dorsal de toda a mecânica do texto. O pensamento humano atua como uma força eletromagnética real. Então ele alinha o caos do outro. Sim. Quando uma mente emite uma corrente vigorosa, ela age como aquele campo magnético externo sobre o pedaço de ferro. Ela atua sobre as energias desordenadas ao redor e alinha os domínios psíquicos de outras mentes. Pensar é moldar ativamente essa realidade invisível. Uau! Mas olha, uma vez que a gente entende que o alinhamento desses spins gera um ímã de verdade, a gente precisa olhar para a força que esse ímã produz, né? O tal do campo magnético. Com certeza, porque a ciência tem como medir isso. E o texto faz questão de trazer essa medida exata para a gente. Que é o Ørsted, certo? A intensidade que age sobre a massa com a força de uma dina a 1 centímetro de distância. Para quem não é da física, isso parece grego. Parece mesmo, mas o importante não é decorar a fórmula do Ørsted. O texto traz um contraste fascinante de dados para mostrar a escala das coisas. Ah, sim. A comparação com a Terra, eu fiquei muito impressionado com isso. Pois é. O campo magnético do nosso planeta inteiro, que protege a atmosfera e guia as bússolas, é incrivelmente fraco em intensidade local. A componente horizontal é cerca de 0,2 Ørsted e a vertical é um 0,5 Ørsted. Frações de unidade. É quase nada. Quase nada. Mas aí quando você pega um simples alto-falante, um equipamento comum que a gente tem em casa, a intensidade ali dentro opera entre 7.000 a 14.000 Ørsted. 7 a 14 mil. O planeta tem meio Ørsted e uma caixa de som tem milhares. É uma disparidade muito absurda. E tem mais um detalhe.
os materiais reagem diferente a essa força. O ferro doce, por exemplo, ele fica magnetizado muito fácil, mas só enquanto sofre a ação de fora. Tirou a força, ele perde o magnetismo. Volta para o caos. Isso. Já o aço temperado é diferente. Ele guarda o que se chama de imantação remanente. Ele retém essa ordem magnética por bastante tempo. Trazendo isso para a mente humana, parece explicar por que certas pessoas absorvem um clima ruim, mas esquecem rápido, como o ferro doce, enquanto outras guardam aquela energia, aquela imantação remanente por dias. Se conectarmos isso a um panorama maior, dá para aplicar essas escalas de intensidade aos diferentes tipos de mentes. Como assim? Pensa nas mentes comuns, as pessoas ajustadas à rotina. Os spins delas estão compensados. O campo magnético gerado por essas mentes é regular e reduzido, muito parecido com o campo magnético da Terra. Baixa intensidade. Exato. Agora, mentes em regime de excitação, com os spins descompensados, geram campos magnéticos vastos, assim como a enorme força que a gente acha num alto-falante. E é bem aqui que a física subatômica tromba de frente com a espiritualidade, de um jeito inescapável no texto. Porque a obra sustenta que mentes com esses spins descontrabalanceados possuem propriedades magnéticas super avançadas. Que é o que o texto chama de descompensação vibratória. Tá, mas aí eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui, porque eu li isso e fiquei pensando, o que tudo isso significa na prática? Em que sentido? O termo descompensação, no senso comum, isso soa como algo quebrado. Se a mediunidade, que é essa grande capacidade de sintonia, é fruto de uma descompensação, isso quer dizer que a pessoa tem um defeito, que tem algo errado com ela. Isso levanta uma questão importantíssima. E é aí que a gente vê a genialidade da visão da fonte. Na física, a descompensação não é inerentemente ruim. Não é uma doença. Não. Não. É um estado de extrema necessidade de fluxo de energia para buscar um novo equilíbrio. E o texto aponta com muita precisão que essa vasta capacidade magnética acontece em dois extremos completamente opostos da experiência humana. Quais extremos? O primeiro é o das grandes almas, os missionários. Eles já têm um padrão vibratório super elevado e em paz. Mas, por renúncia a amor, eles rebaixam intencionalmente a própria sintonia para ajudar quem está em planos inferiores. Nossa, então eles criam esse desajuste de propósito. Sim, eles se descompensam propositalmente para gerar um campo magnético vasto e poderoso, focado em atrair as pessoas e influenciar elas para o bem. É uma descompensação por amor como um sacrifício dinâmico. Uau! E o segundo extremo? O segundo ocorre com as almas que cometerão erros graves, que estão na delinquência e precisam passar por expiação ou reparação. Aquelas que estão sofrendo com a própria culpa. Exatamente. O peso dos traumas gera uma dor extrema e isso descompensa os spins. Elas geram um campo magnético imenso porque estão numa carência gigantesca. Elas necessitam desesperadamente absorver correntes de força para conseguir se reequilibrar. Isso muda tudo. Então, nos dois casos, tanto o missionário que está doando energia para puxar os outros para cima, quanto a pessoa traumatizada que precisa de força para sarar, ambos estão operando em altíssima voltagem magnética e são super sensíveis. Pacto dessa ideia central universaliza a coisa toda, porque se a física dita essas regras, significa que a capacidade de sintonia está em absolutamente todas as criaturas. Todo mundo tem um campo magnético. Não é um dom mágico de um grupo seleto. Só é mais pronunciado naqueles indivíduos que estão nessa tal descompensação vibratória, seja por um motivo ou por outro. Muito bom. E para dar uma breve recapitulação da nossa jornada até aqui, a gente começou com a ideia de que somos como fios de cobre conduzindo a eletricidade do pensamento, né? Passamos para o mergulho subatômico, o giro dos elétrons, os spins. Acabamos descobrindo que o nosso nível de sintonia é, literalmente, uma questão de magnetismo e da necessidade de equilíbrio vibratório. Uma viagem e tanto saindo da física de materiais até a psicologia humana, né? E isso me leva a deixar uma provocação final. Uma semente de reflexão para quem nos escuta, construída justamente a partir do texto original.
Manda ver. Se a física nos mostra com tanta clareza que um campo magnético externo forte o suficiente pode organizar e alinhar os domínios caóticos de um pedaço de ferro, qual é o real impacto magnético que os nossos próprios pensamentos rotineiros estão causando nas pessoas ao nosso redor? É uma responsabilidade enorme se a gente parar para pensar. Exato. Será que a gente está atuando como campos magnéticos saudáveis que alinham e trazem paz para quem está descompensado do nosso lado? Ou será que a gente é apenas ruído descontrolado na corrente elétrica alheia? Fica a reflexão sobre qual tipo de rima a gente tem sido no mundo. Até o nosso próximo mergulho profundo.